Salve, salve, salve galera, a todos vocês aí o meu forte abraço. Olha só, o motivo desse vídeo que estou passando por aqui é para fazer uma breve explicação, um breve comentário sobre o dia de hoje. Hoje é o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Toda vez que você vê comemorações relativas ao 7 de setembro com o hino nacional, não é tão apropriado assim, já que nós temos um hino muito importante, aliás, composto pelo nosso Dom Pedro, que é o hino da independência, tá? Que é aquele: já podeis da pátria, ó filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. É muito legal, muito interessante, recomendo que todos cantem, que todos saibam, conheçam e também dê uma analisada na letra, que é bem legal, é bem interessante e a gente precisa se envolver mais do ponto de vista patriótico, do ponto de vista do conhecimento da história do nosso país, tá? Bom, eu vou me basear para início de conversa nesse vídeo curto no livro do Laurentino Gomes, 1822. É um livro muito bacana e ele diz assim no subtítulo: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Eu vou começar com esse pequeno enunciado. Um homem sábio. Quem seria esse homem sábio a qual o Laurentino se refere aqui no seu best-seller? É o José Bonifácio de Andrade, cara muito importante na independência, com visão estadista além do seu tempo. Você vê que no começo do século XIX, o Bonifácio já falava, já pensava num Brasil grande, num Brasil sem escravos, inclusive, não porque fosse bonzinho, não porque tinha visões assim humanitárias, mas sim porque tinha a percepção da construção de uma nação e entendia o óbvio, né, que com o escravismo seria realmente bastante complicado. Quem era a princesa triste? Era a Leopoldina, a esposa do Dom Pedro. Vivia também de forma bastante melancólica, muitas traições do marido, uma vida triste da sua distante sua família. Ela era austríaca, né, de nascimento. O escocês louco, Lord Cochrane, um mercenário militar contratado pelo Dom Pedro para, coloque aspas, pacificar. É verdade, houve algumas guerras, alguns conflitos em províncias como, por exemplo, a Bahia, o Pará, o Piauí, Maranhão, conflitos onde a independência não foi totalmente no início digerida, já que existiam grupos locais, a elite local que se beneficiava, que tinha cargos e benesses com o vínculo do Brasil com Portugal. Essa mesma elite se via agora contrariada e desprovida dessas benesses em função do rompimento dos laços do Brasil com Portugal e, obviamente, pegou em armas também para impedir que essa independência se concretizasse. Então houve todo um trabalho aí do Dom Pedro na contratação desse militar experiente. Vale lembrar, o Brasil não tinha exército, o Brasil não tinha absolutamente nada quando decretou a independência. A jovem nação brasileira já surgiu, inclusive com dívida externa. A gente vai falar rapidamente sobre isso. Temos também aqui uma pequena menção que ele fala no subtítulo: um país que tinha tudo para dar errado. Por que o Laurentino fala isso? Por que o Brasil tinha tudo para dar errado? O Brasil tinha tudo para dar errado, deu certo, viu? Apesar dos contratempos, apesar de ter gente aí, inclusive ocupando cargos relevantes na nação, que não conspiram a favor, né? Mas o Brasil deu certo sim. Por que o Laurentino aqui ressalta que o Brasil tinha tudo para dar errado? Olha só, Laurentino ele faz todo um trabalho de dissecação, de pesquisa, baseado em autores consagrados como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, para ficar em dois referenciais aqui da historiografia brasileira. Então ele fala que de cada 3 brasileiros em 1822, o ano da independência, 2, veja bem, de cada 3, 2 eram não brancos, ou seja, pretos escravizados, negros forros, mulatos mestiços. De cada 10 brasileiros, 9 eram analfabetos. Então o Brasil era uma espécie de uma grande fazenda, com as suas regiões tão distantes umas das outras, desconectadas, com províncias assim, alimentando rivalidades. Então havia o risco de separatismo, o risco da desintegração territorial, que aliás aconteceu com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então, olhando por esse prisma, nós realmente enxergamos um cenário bastante nebuloso no início
do nascimento daquela jovem nação. É por isso que se ressalta esse ponto de que o Brasil tinha realmente tudo para dar errado. Mas quando eu disse que deu certo, veja bem, o Império Português ele tinha regiões praticamente em todos os cantos do planeta, tinha regiões na Ásia, tinha possessões na América, possessões na África, lá perto da Oceania também, na própria Europa, arquipélago dos Açores, Ilha da Madeira. E nós temos uma unidade territorial, nós não nos fragmentamos como a América Latina acabou acontecendo, principalmente aqui na América do Sul, na América Central. Nós não temos guerras de religião, né? Em muitas regiões nós temos aí conflitos de cunho ou de espectro religioso. No Brasil nós não podemos identificar isso assim de forma bastante assintosa. Temos um problema racial, mas nada que se possa comparar com o que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Então podemos dizer que somos uma nação sem conflitos étnicos, não é? Então, sob esse prisma, quando você olha a coisa realmente sob esse prisma, sob esse espectro, você detecta que o Brasil realmente tinha tudo para dar errado e acabou que, graças a Deus, né, por uma série de outros fatores, acabou que deu certo. Bom, há muitos mitos, há muita nebulosidade com relação ao 7 de setembro. Você sabe que hora que aconteceu o rompimento do Brasil com Portugal, naquele 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga? Você sabe que hora aconteceu? Aconteceu por volta das 16h30, tá? Ou seja, a tardinha, estava com 3 semanas que o Dom Pedro tinha feito uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, tinha ido a Santos, né, no litoral paulista, então capitania de São Vicente, e de lá ele retornava para o Rio de Janeiro, uma viagem bastante longa, montado em mulas, uma comitiva curta, e às margens do Rio Ipiranga, faltando aproximadamente 70 quilômetros para chegar em São Paulo, ele recebe alguns mensageiros que vinham lá do Rio de Janeiro, trazendo notícias importantes que vinham de Lisboa. Ele estava para ser destituído do trono, melhor dizendo, da linhagem real. O pai dele, Dom João VI, era o rei de Portugal, e as ordens, como ele havia desobedecido para retornar a Lisboa, retornar à Europa, retornar a Portugal, ele tinha dado a preferência de ficar aqui, muito pressionado também pelas elites locais, que queriam que ele ficasse para decretar a independência, para que houvesse maior liberdade mercantil e comercial. Era o sonho da burguesia, né? Não só manter aquilo que havia sido decretado anos antes, ainda com o Dom João VI, a abertura dos portos às nações amigas, mas também ampliar essa abertura, o comércio com outras nações. Então há uma grande pressão externa para que Dom Pedro voltasse. Ele só tinha 24 anos, tá? Pouca maturidade do ponto de vista da idade de um homem. 24 anos é praticamente um menino ainda, em vários aspectos. Então, o que eu quero dizer? Ele recebe esse mensageiro com cartas da sua esposa, Dona Leopoldina, com cartas do José Bonifácio, seu grande amigo, conselheiro e ministro da Justiça. Ele já vinha sendo boicotado, as cortes lusas, o parlamento português já vinha podando, já vinha cortando ali os poderes dele. Ele já não tinha mais, na condição de príncipe regente do Reino Unido do Brasil, ele não tinha mais os poderes em todas as províncias, somente no Rio de Janeiro e adjacências, e agora vinha a ameaça de retirá-lo da linhagem sucessória do pai. Então, na prática, quando Dom João VI morresse, coisa que aconteceu ali, se não me engano, em 1826, ele não seria rei, ele não estaria na linhagem real para suceder o pai, caso não obedecesse às cortes lusas. E José Bonifácio foi enfático no recado que ele mandou pelo seu emissário. Ele dizia: olha só, você tem 2 caminhos. Ou você volta para Portugal e se submete às cortes lusas e vira prisioneiro do parlamento, assim como seu pai, ou você fica e decreta a independência. A Leopoldina, a esposa dele, foi ainda mais enfática. Ela, no final da carta, segundo o livro do Laurentino, baseado em estudos, baseado em pesquisa, baseado em relatos de testemunhas, a Leopoldina, ela fala assim: olha, o pomo está maduro. Ela usou essas palavras: o pomo está maduro, colhe-o já. É como se ela dissesse assim: ó, o fruto
já está maduro, o fruto está pronto para ser consumido. Então colhe esse fruto, porque senão ele apodrece, querendo fazer a referência de que era o momento realmente da independência. Sobre o grito, independência ou morte, laços fora, soldados, isso é uma construção histórica. Na história a gente tem isso, tá? Passado alguns anos, décadas, às vezes séculos, determinados eventos eles passam por modelações, é feita uma construção, uma narrativa daquilo que aconteceu, que nem sempre ela é fiel aos verdadeiros acontecimentos. Isso é fruto de interesses políticos, na hora em que essas narrativas elas são construídas. Você vê que o Dom Pedro II, que sucede o pai, né, o segundo imperador do Brasil, ele, em 1888, já no ocaso do Império, já no fim do Império, já próximo ao fim do Império, ele manda o Pedro Américo pintar um quadro que se tornou muito famoso. Aliás, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essas imagens, que é o quadro da Independência ou Morte, relatando assim como se tivesse sido um feito heróico, um momento mitologizante, né? Um momento em que o Dom Pedro, montado num alazão, com roupas de gala, ergue sua espada, decreta o fim do laço que envolvia Portugal e o Brasil, e todo um momento que é romantizado nessa cena, quando na verdade não foi bem assim que aconteceu. Há muitas divergências envolvendo os relatos de alguns testemunhas que estavam presentes, mas sabe-se que esse grito ele não ocorre, né? Mas simplesmente às margens do riacho Ipiranga, ele recebe os emissários, ele toma conhecimento das ameaças das cortes lusas, toda uma pressão já havia para que ele ficasse, decretasse a independência, e ali ele decide realmente concretizar essa independência, e de lá vai para São Paulo, de São Paulo vai para o Rio de Janeiro. Tanto é verdade que o 7 de setembro é uma curiosidade interessante, não era um feriado durante o reinado do Dom Pedro I, durante o chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 até 1831, quando ele abdica, são 9 anos do Primeiro Reinado. O 7 de setembro não era um feriado. O 12 de outubro, que hoje é o feriado da padroeira do Brasil, o dia da criança, né? É o aniversário de Dom Pedro, era o dia mais comemorado do Brasil naqueles idos. O 7 de setembro ele só vem com essa carga patriótica, mitologizante, né, heróica, como um feriado, uma data marcante na história do Brasil, só vem no segundo reinado, só vem posteriormente com o governo do segundo imperador do Brasil, que é o Dom Pedro II, o filho. Não é? Então, é isso, eu vou mostrar para vocês umas gravuras, se liga aí, e valeu, dá uma olhada nessas gravuras que eu vou mostrar para vocês de personagens importantes desse momento, né, desse 7 de setembro, desse 1822. Então, galera, como eu dizia, né, vamos ver algumas fotografias, algumas imagens, algumas gravuras aqui sobre esse 7 de setembro. Esse é o Lord Cochrane, contratado pelo Dom Pedro, um mercenário britânico, não é? Que foi importante para aquilo que a gente chama de pacificação das províncias rebeldes, aquelas que não tinham interesse de ver os laços rompidos entre o Brasil e entre Portugal. Temos aqui o quadro do Pedro Américo, né, sobre o grito do Ipiranga, imortalizando aquele momento, bem fantasioso. Na verdade, não é um retrato, não é uma fotografia, um instantâneo do momento, né, mas sim uma narrativa construída décadas e décadas depois. Temos os dragões da independência, que nem existiam na época desse 7 de setembro de 1822, e sim posteriormente. Talvez a cena mais verdadeira contida nesse quadro seja a figura desse popular aqui puxando um carro de boi, olhando os fatos ocorrerem sem entender nada, sem participar, sem se envolver. É meio que uma referência, hoje a gente interpreta assim, né? A um momento da história que foi completamente dirigido pelas elites, não é? Sem qualquer envolvimento popular, ok? E duas outras gravuras que eu seleciono aqui, o grande José Bonifácio de Andrade Silva, personagem que a gente viu estudar mais no ensino médio, inclusive até por um exercício de cidadania, ele preconizava o fim da escravidão já no começo do século XIX, foi importante influenciador do Dom Pedro I no processo de independência, criou, praticamente educou o jovem Dom Pedro II depois da renúncia
da volta de Portugal em 1831, Dom Pedro I, personagem bastante importante que é pouco conhecido dos brasileiros em geral. E a princesa Leopoldina também ocupando um papel de destaque nesse 7 de setembro, enviando cartas para o marido, incentivando a independência e, obviamente, como sabemos, sendo atendida nesse pleito, né? Uma austríaca de nascimento, veio para cá muito jovem, casou-se com Dom Pedro, acabou falecendo posteriormente e tem até uma escola de samba no Rio de Janeiro que a homenageia, né? A Imperatriz Leopoldinense, um personagem importante da história do Brasil que é pouco conhecido, deveria ser mais explorado. Valeu? Abraço a todos vocês. Simbora!